Bom, o pessoal me pediu para falar um pouco sobre educação e filosofia. Qual a importância da filosofia na educação? Tem uma frase de John Locke, de 1630, que diz assim: penso poder dizer de todos os seres humanos que 9/10 daquilo que eles são, bons ou maus, úteis ou inúteis, devem-no à sua educação. Esta é a causa das grandes diferenças entre todos os seres humanos. É para se pensar nisso, né? Porque a gente às vezes fala das pessoas, né? Fala, pô, você deveria ter mais educação. Pô, você deve buscar um pouco de educação. E as pessoas se constrangem, acham que você é preconceituoso, que você é uma pessoa arrogante. Na verdade, educação é essencial ao ser humano. Ter um direcionamento dentro do lar. Ser levado a um instituto de ensino que vai dirigir a você as matérias que nós precisamos para nos inserir à sociedade. Ter conhecimento não é uma coisa que obriga você a não ser o que você quer. Não, ele te mostra que uma sociedade ela tem uma ética, ela tem uma moral, ela tem um caminho. As suas vontades, os seus desejos, a sua personalidade individual que você tem, você pode inserir nesse meio quando achar que é conveniente a você, né? Vai ser conveniente a você. Porque nem tudo é como a gente gosta, nem tudo é como a gente quer. E tem lugares que tem os trâmites, tem as formas de se portar, de se falar, tem o tempo de espera, tem o tempo de falar, o tempo de ouvir, o tempo de resolver as coisas. Então, a educação, ao mesmo tempo, ela promove o homem a ter uma cultura. Que cultura não é só essas coisas que a turma pensa que é capoeira, escrever uma poesia. Não, é cultura. Ser uma pessoa que consegue agregar em si todos os aspectos da vivência humana. Vale a pena fazer filosofia na educação? E para que serve a filosofia na educação? Aí eu digo a vocês, a filosofia merece, pela importância do seu objetivo de estudo, ter um lugar relevante entre as disciplinas ou matérias nas escolas. Porque ela traz o ser, quando ele está desconectado do ideal. O ideal não é o ideal de sobrevivência. O ideal de sobrevivência, a gente tem os instintos que nos levam a fazer certas coisas. Mas tem o ideal de sobrevivência de sociedade. Nós precisamos sobreviver e estar inseridos na sociedade. Mesmo que você queira ser um eremita, que hoje não cabe a nós como seres, como espíritos inteligentes e pensantes, é deixar de ser o eremita. Tem um filme que mostra que os árabes, infelizmente, de ter todo o dinheiro que eles têm, de ter uma potência de petróleo que eles têm, um dia um dirigente árabe perguntou para um auxiliar dele o que ele faria para extinguir a cólera do seu país. E quanto tempo eles estão atrasados em relação ao mundo, principalmente os ingleses? A resposta do seu auxiliar foi: estamos 1000 anos atrasados. Porque nós queremos ser eremita, nós queremos viver sozinhos na sociedade, acreditando que só o nosso Deus é certo, as nossas ideias e pensamentos e desejos são certos. A sociedade é feita de dispares, ela é feita de coisas desiguais. E aí nós vamos atribuindo aquilo onde a gente pode se moldar melhor. Então, filosofar é perguntar: por que devo? Qual é a vantagem que eu tenho? Qual é a desvantagem de não se ter? Então,
você não vai ter o constrangimento quando você vai começar a pensar. Porque você vai saber que onde você está, o que você pode fazer pelas coisas. Filosofia da educação, também contrária do que às vezes se pensa, é diretamente relevante para as decisões na política, principalmente. Veja como que está a política no mundo, né? A política, ela precisava ser educada, direcionada. Mas não, é a política do eu, do eu, do eu, do eu e do poder. Então você não vai estar nunca inserido, porque a pessoa que está lá, ela só pensa nela. E vou te dizer mais uma coisa, ela não pensa nem na família e nem no próximo dele, é só nele. É que a família está inserida, né? Então acaba indo. Mas ele não pensa neles. As decisões na política educativa, no sentido de quebrar a parte das atuais questões polêmicas da política educativa, faz com que eles retomam as questões polêmicas clássicas e comecem a analisar o que realmente é certo, o que não é certo, o que precisa, o que não precisa. Não devemos desviar, somos os últimos a receber. E se tiver para receber, porque o nosso trabalho é fazer, é dignificar a nossa posição, é ajudar o povo. A história da filosofia é uma história de ideias e de pensadores, nos quais aparece frequentemente e de modo relevante, igualmente e contrariamente ao que por vezes se pensa. O problema de saber quais são as implicações pedagógicas de diversidades, de teorias filosóficas, por todos que são formulados e definidos, nós temos que ter ideia que nós devemos então pensar como educar bem. Então não adianta ficar brigando. Eu acho, você acha, eu penso, você pensa, o que você pensa não me interessa, o que você também pensa não interessa para o outro. Nós devemos então pensar como educar bem. Isso é o sentido. Qual é e como organizar a melhor educação possível. É isso que os ministros deveriam pensar, principalmente no Brasil, né? Isso é decisivo para qualquer sociedade. Mostrar qual é o fundamento da educação, as suas finalidades e os seus valores e os seus processos. Então, pessoal, tá difícil, né? Se não tem esses itens, o resto é balela, é fazer de conta, sabe aquela coisa? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. É por isso que vale a pena fazer filosofia na educação e na vida da gente. Enquanto o valor que todo saber tem, no caso o saber filosófico educacional, a filosofia da educação justifica-se instrumentalmente por permitir um progresso no nível de pensar, reflexão acerca do que é moral, do que é ética e do que é lei. Ou o estudo da estética permite um progresso no nível de reflexão, que as pessoas hoje não têm reflexão para as coisas. Tipo, o que você manda eu fazer? O que você acha que é melhor? Não pensa, não analisa. Então a própria filosofia da educação é auxiliar as pessoas nas decisões que ela tem que tomar na sua vida, na cultura, na educação, na política, né? Não basta pensar bem a educação. Para que a educação melhore, é preciso decidir bem a educação. Não é possível decidir bem a educação sem conceber bem a educação. Olha aqui, não é possível decidir bem a educação sem conceber bem a educação. E não é possível conceber bem a educação sem abordar bem o conjunto de conceitos, problemas e teorias e argumentos em filosofia que a educação precisa. Sem conhecimento dessas coisas, nada de bom pode ser feito em termos educativos. Temos então de ensinar
Bem, a história do povo, a história da humanidade, a história de cada país, a história de cada povo. Para ter a filosofia. Porque nós temos que ter parâmetros. Então, significa que tendo parâmetros, tendo instrução e saber, nós vamos saber a direção certa e ensinar o bem. Entre outras coisas, a história da filosofia da educação será a filosofia da educação importante para todos os seres. Porque eles vão voltar a dizer por quê. Entendeu? Então devemos pensar que a história da filosofia não é apenas a história das teorias políticas, éticas, estéticas ou metafísica produzida por todos os pensadores e filósofos. Seria impossível ensinar bem a história da filosofia sem ensinar a história das teorias. Então, história das teorias, nós vamos ter Husserl, Stuart Mill, Nietzsche. Nós vamos ter teoria da política como Platão, Aristóteles ou Hanks. Nós vamos ter a história da teoria da moral, como Immanuel Kant. Nós vamos ter Descartes, John Locke, John Dewey. Usar a natureza do pensar na educação faz os caminhos de uma pessoa ter uma transformação muito grande. Porque ela não vai compactuar com o errado. Aí depois vai ter a briga, direita, esquerda, direita. Aí você vai falar, o cara da esquerda, o cara da direita é muito, sabe, almofadinha, porque estudar pra quê? Saber pra quê? Então, né, fica difícil. Você vê, estudar pra quê e saber pra quê já é filosofia. Já leva você a pensar. Por que um outro faz e você não faz? Então, a próxima vez a gente volta a falar mais um pouco sobre a importância da filosofia na vida do ser e na educação, tá bom? Até mais.